Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, meio-dia mais 21 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, no início deste mês, o presidente da República, Lula, anunciou a nova tabela do imposto de renda que vai valer para a declaração de 2024. O aumento do teto de isenção foi para R$ 2.640. Lembrando que para a declaração do imposto de renda deste ano, 2023, segue valendo a tabela em vigor desde 2015. Para comentar e analisar essa nova tabela, a quem vai beneficiar, o impacto para a situação financeira do país, eu converso agora com o Lucas Hadi, ele que é planejador financeiro. Então, Lucas, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite, por participar aqui do nosso telejornal, do Câmara Notícia. E o que significa a mesma tabela de imposto de renda de 2015 até este ano de 2023? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Eu que agradeço o convite. Quando você tem a falta do reajuste da tabela de imposto de renda, como foi o que a gente viveu aí nos últimos 8 anos, desde 2015, você tem, na verdade, uma maneira indireta de tributar o brasileiro. É como se você estivesse aumentando o imposto que o brasileiro paga, né? Você não fala, estou aumentando um imposto, mas você deixa de reconhecer que ele perdeu um poder de compra através da inflação. Então, o dinheiro dele vale menos quando ele vai no supermercado, quando ele vai fazer qualquer compra, mas na hora de isso ser reconhecido ao pagar menos imposto, aí isso não é reconhecido, você acaba continuando pagando imposto mesmo em cima daquele poder de compra que você perdeu, né? Então, a gente viveu aí 8 anos de defasagem, tá? A inflação nesse período foi de aproximadamente 55%, então você imagina, né? É muita coisa. E isso teve muito a ver com o período que a gente vem vivendo desde lá. Se a gente se lembra bem, né, se a gente puxar da memória, daquele momento ali em diante, o país viveu uma crise fiscal muito grande que continua vivendo, né? Ano após ano a gente fala de déficit fiscal. Então você chegava e falava de reajuste da tabela de imposto de renda, quem estava ali fazendo o orçamento era contra, porque falava, não estamos num momento em que eu consigo abrir mão de arrecadação. Mas depois de tantos anos, isso vai ficando insustentável. Somado ao fato de que foi uma promessa de campanha do presidente Lula rever a tabela, né, até de maneira mais agressiva, né, na campanha ele prometeu ali chegar à isenção até quem recebe o salário de R$5.000, mas agora ele fez esse ajuste até 2.640, prometendo que até o final do mandato dele ele vai cumprir a promessa integralmente. Então, nesse momento, como você bem colocou, quem recebe até R$ 2.640 vai estar isento de imposto de renda. Na verdade, a faixa é 2.112, mas como a gente tem aquele desconto simplificado, quando você soma o desconto que você tem, quem recebe até 2.640 fica isento. E isso, de certa forma, já beneficia essa faixa da população ainda esse ano, porque tem o imposto descontado direto na folha. Então, apesar de só valer para o ano que vem, na folha desse ano ele não vai ter os descontos a partir do mês de maio, que é quando fica vigente essa nova tabela. Ótima explicação. Agora, Lucas, a gente pode entender que a falta de reajuste nesses últimos 8 anos foi uma estratégia de governos anteriores. O correto, né, entre aspas, seria ele passar por um reajuste anual ou não necessariamente? Olha, se for olhar a rigor, sim, o correto seria anualmente haver um reajuste, porque da mesma maneira que se reajusta um salário mínimo, entendendo que houve uma perda do poder de compra, da mesma maneira que você ajusta um aluguel, uma conta de luz, sempre que há qualquer variação, você deveria também olhar no momento em que isso vai beneficiar o contribuinte, vai beneficiar o consumidor. Na prática, não é o que se vê, né? Sempre, antes mesmo desse período de 8 anos que a gente viveu,
sempre foram reajustes que demoraram alguns anos para acontecer. Então, o governo faz um reajuste e é como se ele ganhasse ali um período em que ele pode deixar de lado e falar assim, poxa, acabei de fazer um reajuste, deixa isso para depois. E como eu disse, é uma maneira indireta de aumentar a tributação, mas de maneira passiva. Ou seja, você simplesmente não faz nada e arrecada relativamente mais. Nesta nova tabela, então, estão isentos todos aqueles contribuintes que recebem até então estes R$ 2.640. Como que esse reajuste impacta, primeiro, na vida desses brasileiros? A gente pode considerar como algo positivo? Sem dúvida nenhuma. E foi um impacto muito expressivo quando a gente olha na massa da população que foi atingida. A gente estava falando antes de ter aproximadamente 8 milhões de contribuintes que estavam na faixa de isenção e agora foram acrescentados mais 13,7 milhões de brasileiros que se tornaram também isentos, ou seja, mais do que dobrou o número de brasileiros isentos de imposto de renda, e a gente está falando hoje de ter o equivalente a 40% das declarações do ano passado sendo agora encaixando nessa faixa de isenção. Então, assim, quando você reduz o imposto, você está diretamente aumentando a renda disponível da população. Então, é uma maneira de você aumentar a capacidade de consumo das famílias. Então, com certeza, principalmente para essas famílias, é uma notícia muito positiva, tá? É importante dizer, não cobriu toda a inflação do período, tá? Como eu disse, a inflação foi de aproximadamente 55% e o reajuste foi de um pouco menos do que 40%, tá? A gente precisaria chegar próximo aos R$3.000, ao invés dos 2.640, para ter feito toda a compensação da inflação do período, mas é inegável que você contribui muito, principalmente para essas famílias que naturalmente são as de renda mais baixa. Tá? Nisso falando do ponto de vista de consumo das famílias. Quando você vai olhar do ponto de vista das contas do governo, aí a história é outra. Realmente você cria um problema ali, agrava a situação do déficit. E já nós vamos tocar neste assunto também, porque é claro que a gente tem a preocupação em relação à saúde financeira do país, mas num primeiro momento, então, para a vida desses brasileiros, isso é algo positivo, então, para quem recebe até R$ 2.640 nesta nova tabela do imposto de renda para o próximo ano. Ô Lucas, quem recebe acima desse valor, dos R$ 2.640, ultrapassando aí os R$ 28.000 anuais, passa a pagar o imposto de renda com alguma alteração? Muda alguma coisa para essas pessoas? Sim, elas têm uma redução da carga tributária menor, mas tem uma redução também da carga tributária. Porque, na verdade, o que acontece é que, independente de quanto você ganha, é como se você fosse enchendo um pote, né? E a cada momento que você vai passando por cada uma das faixas, que começa isento, depois 7,5%, depois 15%, depois 22,5%, até você chegar nos 27,5%, você vai pagando aquela alíquota de imposto conforme a tabela demonstra. Então, se você aumentou a faixa de isenção, mesmo quem ganha acima dos 2.640, fica isento na parcela da sua renda que é até R$ 2.640. Ou seja, você só vai pagar imposto de renda no que excede esse montante. Então, a gente pode dizer que, embora o impacto seja muito maior naquelas pessoas que ficam 100% isentas, você beneficiou todos aqueles que têm a obrigação de recolher o imposto de renda ali anualmente. Ótimo. Você disse na resposta anterior que o presidente Lula tinha falado na campanha que queria corrigir a faixa de isenção para R$ 5.000. Você entende que é possível chegar neste valor? Algum dia a gente vai ter isso? Olha, é uma promessa que sempre foi muito ousada, né? Quando você olha a tabela de imposto de renda atual, né, quando você chega em R$ 5.000, você já chegou na alíquota máxima de imposto de renda.
Ou seja, ele está falando que quem antes pagava no teto, agora, né, uma parte de quem pagava no teto, agora vai estar isento. Agora não, né? Se ele cumprir a promessa, vai ficar isento. Isso mostra o tamanho do desafio que ele está se propondo. E ele não está se propondo a fazer isso em um momento de superávit, em um momento onde as contas públicas estão equilibradas, onde a relação dívida pública com o PIB está num patamar que é considerado sustentável, e muito menos em um momento de juros baixos. Porque qual que é o problema? Pior do que você estar endividado é você estar endividado em um momento em que a sua dívida é corrigida a juros muito elevados. E é uma questão que não é isolada do Brasil, é mundial. Então não basta que a gente faça o nosso dever de casa. Ainda tem todo um impacto vindo do mercado internacional que impede que nós consigamos baixar a taxa de juros. Então nós temos uma dívida que hoje é corrigida a quase 14% ao ano. Então, não posso dizer que é impossível, porque a caneta está na mão dele. Inclusive, ele pode fazer isso amanhã, né? O que acontece é responsável fazer isso ou não? E eu digo, para fazer isso de maneira responsável, precisaria-se de um projeto muito grandioso, porque você precisa conseguir equilibrar as receitas vindas de outro lugar, tá? Ou você precisa diminuir as despesas do governo em outra ponta para você compensar a receita que você está abrindo mão. E a gente está falando de uma receita muito expressiva, porque como é de conhecimento de todos, o Brasil tem uma massa muito grande de pessoas que ganham menos salários mínimos, vamos dizer assim, até 5, 6 salários mínimos. Então, quando ele fala que vai isentar a quem ganha até 5 mil reais, ele está falando de isentar percentualmente a maioria dos contribuintes. Então, nesse caso, a gente está falando de um desafio muito grande que, se ele quiser manter essa palavra, né, essa segunda promessa, né, que a primeira era num primeiro momento, agora virou até o final do governo. Se ele quiser fazer isso até o final do governo, que venha amparado aí de um projeto muito bem estruturado para que as contas públicas não se desequilibrem, porque contas públicas desequilibradas querem dizer inflação. Inflação quer dizer juros altos. Então, de nada adianta você isentar a população do imposto de renda se a inflação vai lá da outra ponta e come o poder de compra da mesma maneira. Então, você precisa equilibrar essas duas variáveis. E, Lucas, quando você fala de juros altos, o nosso telespectador que está nos acompanhando, que assiste o noticiário, deve estar acompanhando também essa briga, né? Porque o governo quer baixar os juros, há essa discussão também, e isso entra nessa questão que você está citando, então, de inflação, dessa questão do imposto de renda, né? Sem dúvida. Você quer baixar a taxa de juros, é outra coisa, né? Igual eu brinquei da caneta, essa caneta fica com o presidente do Banco Central. Né, obviamente tem o Copom e tudo mais, mas ele é o responsável maior. Ele pode ir lá e baixar, mas para baixar, ele também precisa ver um cenário que seja propício a isso. E quando ele vê um desequilíbrio, você tem as duas políticas, a fiscal, que são os gastos e as receitas do governo, e a monetária, que são basicamente os juros da nossa economia, a taxa Selic. Para ele poder baixar os juros da economia, ou seja, né, deixar a economia ali um pouco mais propensa ao crescimento, porque juros mais baixos incentivam o crescimento, ele precisa ter a garantia de que na ponta do fiscal, que está prioritariamente com o poder executivo, que a ponta do fiscal está sendo bem administrada, bem feita. E hoje você ainda tem sinais um pouco controversos. Né? Não é a nossa pauta aqui, mas você tinha, por exemplo, a temática da desoneração dos combustíveis, que quando você desonera os combustíveis, você está tirando receita do governo também. Você faz o reajuste da tabela de imposto de renda, tirou receita do governo também. Fez a aprovação do novo Bolsa Família no formato que fez, ampliando, aumentou as despesas. Isso tudo em um orçamento que já foi aprovado com déficit. Então, você fica naquela, como que eu baixo a taxa de juros se o meu fiscal não está
me dando sinais de que vai conseguir manter esse equilíbrio. Vai virar aquele voo de galinha, né? Eu baixo os juros para daqui a pouco a inflação explodir e eu ter que voltar muito rápido com juros talvez mais altos do que estão agora. Ô Lucas, melhorando a situação econômica do nosso país, eu sei que é difícil fazer um exercício aqui de futurologia, mas uma possível análise é que este aumento dessa faixa do imposto de renda pode acontecer de uma maneira gradativa, então, com o passar dos anos e aumentando, talvez não chegar nos 5 mil, mas há uma tendência de aumentando este valor? Pelo menos esse é o desejo do governo? Essa é uma promessa do presidente Lula, inclusive uma promessa de campanha. Ele, desde o primeiro dia de governo, tem se mostrado muito preocupado em cumprir as suas promessas. E, como a gente já conversou aqui no começo, o correto é que haja o reajuste sempre, pelo menos pela inflação. Então, se houver um cenário minimamente razoável para que isso aconteça, acredito sim que a gente vai ver essa faixa de isenção ainda se ampliando nos próximos anos. Se a situação se complicar ainda mais, aí pode ser que ele não tenha capital político para fazer isso. Né? Daí a questão da futurologia. Mas como estamos hoje, eu realmente acredito que é a promessa dele, que é a intenção dele cumprir a promessa. Numa resposta anterior, que é positiva, então, para a população, que recebe até R$ 2.640, citou na última resposta, agora sim a gente aborda mais o outro lado, o impacto na economia brasileira, porque a previsão é de que mais de 13 milhões de contribuintes deixem de pagar o imposto de renda com essas novas regras. É algo que o governo consegue contornar? É algo que preocupa? De que maneira que a gente consegue avaliar? Como conversamos aqui, né, o governo já está em déficit. O orçamento do ano já foi aprovado em déficit. Então, você já era esperado que o governo aumentasse o seu nível de endividamento ao final do ano para fechar suas contas. As contas ainda não estão ao certo, né? A Receita Federal fala em números menores, algumas instituições de pesquisa falam em números maiores, mas você escuta números entre 6 e 14 bilhões como a receita que o governo vai deixar de receber só em 2023 por causa desse reajuste. Então, você está falando de um aumento do déficit realmente expressivo. O que se espera sempre nesses momentos é que o governo ache uma outra maneira de se rentabilizar. Né? Por exemplo, comentaram a respeito de se tributar os sites de aposta pela internet. E aí você estaria compensando a perda de arrecadação de uma ponta com uma arrecadação em outra ponta. A verdade é que, né, quando saiu essa notícia, por exemplo, o mercado acionário, né, através do índice Bovespa, teve uma queda fortíssima. Não é que não queiram que as famílias possam se beneficiar, mas é porque imediatamente já se olha e fala, eu tenho uma entidade, né, um país devedor que acabou de contrair mais uma dívida. E aí, mais do que esses 6 a 14 bi, você fica preocupado com o tipo de sinalização que é dado ao mercado. A sinalização é quanto eu me preocupo em manter esse endividamento controlado. E aí, quando você, algumas semanas depois, teve a notícia de que iria sim se encerrar a desoneração dos combustíveis, por mais que essa, por um outro lado, seja uma notícia ruim, porque pode aumentar, pode não, com certeza vai contribuir para o aumento da inflação, afinal de contas vai fazer com que os preços dos combustíveis aumentem, você já dá uma sinalização positiva para o mercado de que estou preocupado com o meu fiscal, não vou ficar abrindo mão de toda e qualquer receita para agradar a classe XYZ do mercado ou contribuinte daqui ou dali. Então, você vai o tempo inteiro analisando esses sinais e verificando qual é o nível de comprometimento que o governo atual tem com a sua seriedade fiscal, né? O respeito à política fiscal.
E, felizmente, até agora, isso tem se mostrado, no mínimo, equilibrado. Tá? Não podemos dizer que é um governo extremamente comprometido, mas é um governo que está mostrando um certo equilíbrio, e vem a promessa do ministro Haddad de, em breve, lançar, né, e tornar público o que seria ali o seu novo arcabouço fiscal, que substituiria o teto de gastos, que é uma medida extremamente criticada pelo presidente Lula durante a sua campanha. E aí sim a gente vai ver quão comprometido com o ambiente fiscal esse governo é. Lucas, certamente quem está nos acompanhando deve estar se perguntando, quando você disse que o orçamento do país já estava em déficit esse ano, e aí pode ser que esse déficit aumente. Na prática, o que quer dizer um país com déficit alto? Quer dizer que você arrecada, né, tem uma receita menor do que os seus gastos. Né? Se a gente fosse considerar uma família, é uma família que gasta mais do que tem de salário, tem de renda. Isso leva a quê? Isso leva a endividamento. Quando você vai se endividando, você tem um índice que é mundialmente medido, que é a relação dívida-PIB. Ou seja, quanto a sua dívida representa do tamanho da sua capacidade de gerar riquezas. Porque é uma medida de capacidade de pagamento, né? Igual quando você vai num banco pedir uma dívida, eles olham e falam assim, deixa eu ver se eu posso te emprestar esse tanto que você está me pedindo, baseado em qual tamanho da sua renda. Porque a sua renda é o que vai me dizer se você tem capacidade ou não de pagar essa dívida. Essa relação dívida-PIB, ela tem alguns índices, né, alguns números que são considerados mais saudáveis. E ficava-se ali em torno de 60% para ser considerado um país grau de investimento. Selo que a gente já perdeu. Né? Já estamos hoje ultrapassando os 80%. E quando você vai fazendo projeções, hoje se olha muito o seguinte, considerando os juros em que estamos e alguns anos em que a gente possa ultrapassar, continuar tendo déficit, ou seja, continuar gastando mais do que a gente arrecada, a gente pode ultrapassar uma barreira muito temida, que é o 100%. Ou seja, você tem uma dívida que é mais do que um ano inteiro de PIB do país. E aí você tem uma relação muito perversa, que é, quando você vai pedir dinheiro emprestado para fechar suas contas, afinal de contas você está no negativo, os juros começam a ser cada vez mais altos, porque você vai começando a pegar uma fama ou ser rotulado de um devedor duvidoso. Afinal de contas, você tem... assim, você ainda está pagando, mas você tem uma dívida tão alta que começam a olhar e falar, será que ele vai ter capacidade de pagar? Então é por isso que o mercado se assusta cada vez que o governo abre mão de mais receita ou aumenta a sua despesa um pouco mais, ou seja, agrava o seu déficit, porque a gente pode se aproximar mais desse selo ou desse rótulo de um pagador duvidoso. Sobre esta nova tabela do imposto de renda para o ano que vem, o que mais você pode destacar de mudanças? O projeto, ele traz medidas referentes à tributação de lucros e dividendos distribuídos, a atualização do valor dos bens imóveis. Tem mais alguma mudança que seja importante destacar, Lucas? Não. Isso tudo vai ser provavelmente trabalhado no arcabouço da reforma tributária, que está sendo endereçada também pelo governo, inclusive era um pedido do ministro Haddad que a nova tabela saísse apenas no ano que vem, juntamente com a reforma tributária, mas o presidente Lula estava com pressa de sinalizar que ia cumprir essa promessa de campanha, então ele separou a tabela de todas essas outras mudanças que virão aí, não se sabe como, na reforma tributária. Então, eu acho que a gente cobriu aqui realmente os principais pontos e as principais consequências dessa nova tabela. Ótimo, e tenho certeza que o nosso telespectador está muito bem informado a partir de agora. Lucas Hadi, planejador financeiro, quero agradecer novamente a sua disponibilidade do tempo, a aula que você deu aqui para a gente. A gente sabe que este assunto não é fácil, tenho certeza que
o pessoal de casa aprendeu bastante com as suas explicações. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade. Teve alguma atualização? A gente entra em contato de novo para você vir nos explicar aqui. Combinado? Combinado, Gabriel. Foi um prazer. Prazer é todo nosso, do Lucas Hadi, participando ao vivo aqui do nosso Câmara Notícia nesta sexta-feira, falando sobre esta atualização, né, no imposto de renda para o próximo ano e também um pouquinho, né, sobre economia, sobre a situação do nosso país e as atividades que estão sendo desenvolvidas por este novo governo.